fica até difícil, eu fiquei até constrangido, né? O pastor, ele testa já falando os versículos bíblicos. O Senhor é meu Aleluia. pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Pode começar a hora Já que pode quiser. começar? Eita glória! Olá, firmeza! Nós estamos aqui com mais um episódio no nosso podcast Verbo Inspira para trazer inspiração para a sua vida. E estamos novamente aqui com o pastor Antônio, que é pastor e professor no Centro de Treinamento Bíblico Rema. E está aqui conosco no Verbo da Vida Macapá. E nós já aproveitamos porque ele é um mestre na palavra. Nós tivemos um episódio falando sobre o dom do mestre com ele, que é um mestre na palavra. Se você não assistiu, vai lá, assiste, curta, comenta, compartilha. E ainda foi algo inédito, porque foi o nosso primeiro podcast ao vivo. O pastor já veio inaugurar várias coisas aqui em Macapá, não foi, pastor? É isso aí. Está sendo um tempo maravilhoso aqui com os irmãos de Macapá. É uma atmosfera excepcional aqui. Para o Amém. louvor, para a adoração. A busca pela palavra, né, pela verdade da palavra é a marca dessa igreja. Amém. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse Verbo Inspira. Tenho certeza que vai ser um tempo especial, maravilhoso. Amém. Bom demais. E também, como eu disse, ele é mestre na palavra e ele desenvolve nessa área da escatologia. Tem até um curso, né, pastor, sobre escatologia? Sim. A escatologia é a área que Deus me levantou para Amém. estar abordando, né? É a pregação da minha vida, a escatologia. Amém. Eu passei 10 anos estudando o assunto e daí saíram 6 livros, não é? E Amém. 2 cursos na área. O curso avançado de escatologia 2.0 e também o curso Apocalipse em poucas horas. Amém, Então, são glória 2 a Deus. cursos na área. Então, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, você pode estar entrando em contato com o pastor Antônio Lira no seu site, né, pastor? Sim, você vai nos encontrar no site pastorantoniolira.com.br, no canal no Amém. YouTube, PR Antônio Lira, e no Instagram, @Pastor Antônio Lira. Amém. Então, a nossa mídia coloca aí para o pessoal, para eles estarem acompanhando aí o pastor Antônio Lira. E seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos iniciar esse projeto que é desenvolver o assunto sobre escatologia com o pastor Antônio Lira. Nós teremos 4 episódios. Então eu aguardo você em todos esses episódios, porque teremos grandes pérolas saindo aqui. Amém. Amém, pastorzão? Amém. Então eu vou começar já com uma pergunta que um tanto polêmica. Vamos dizer assim. Os mortos, o que é? Primeiro me explique, o que é escatologia? Sim, escatologia vem da junção de 2 palavras, né? Escatos, que significa fim, Amém. e logos, que significa estudo. Então, juntando as 2 palavras, escatologia significa estudo do fim ou estudo das últimas coisas. Então, pensando nas últimas coisas, existem pessoas que já partiram, né? Sim. E os mortos? Eles estão conscientes? Eles estão esperando essa volta? Como estão os mortos? Ou eles estão dormindo, como muitos dizem? Sim, tem muita gente que defende o sono da alma, né? Acredita que os mortos estão dormindo e não tem consciência nenhuma. Sim. E essa premissa, né? Esse tipo de pensamento vem de um texto que nós vamos explorar, né? O texto diz: os mortos nada sabem, e também diz que a sua memória jaz no esquecimento. Existe esse texto. Agora, existem muitos outros textos que mostram a consciência dos mortos. Onde está esse texto, pastorzão? Pronto, esse texto aqui, ele está em Eclesiastes, capítulo 9, a partir do versículo 4. Não é? Diz assim: para aquele que está entre os vivos, há esperança. Amém. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer. Amém. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Olha o texto. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, com base nesse texto, na expressão os mortos nada sabem e a sua memória jaz no esquecimento,
se tem a ideia de que as pessoas que morrem estão dormindo. É o famoso sono da alma, né? Sim. A doutrina do sono da alma. Sendo que é importante entendermos algumas questões. Existem, pelo menos aí, 6 textos que mostram que os mortos estão conscientes. Sim. Os textos claros, onde você vê que os mortos estão conscientes. Mas aí Jesus também disse lá que a menina dormia, né? Aquela moça, Sim. quando ela A veio expressão- falecer, ele falou que ela que dormia. ela dormia. A expressão dormir é um eufemismo. É uma palavra que é uma palavra mais suave para falar de uma coisa ruim. Para ele não usar o termo morte, ele usou dormir. Mas o que dorme é o corpo. Sim. O espírito e a alma continuam vivo. Esse é um grande engano. O corpo dorme, vai para o pó da terra, mas o espírito e a alma das pessoas ficam em alerta. Então, com base nesse texto aqui, muita gente fala sobre o sono da alma, diz que os mortos estão dormindo. Mas eu quero trazer luz sobre isso. Por quê? Porque se tem um texto só, duvidando de 6, eu acredito que se tivesse 2 textos contra 1, Uhum. 2-1, quem ganha é 2, né? É, Você concorda comigo? Quem concordo. joga futebol aí, sabe, se estiver ganhando de 2-1, 2 está ganhando. E 1 está perdendo. Se for 3, 3 está ganhando. Se Aham. for 4. E se for 5. Então eu pretendo mostrar aqui Você tem 5 textos que 5 mostram. textos que são claros, mostrando que os mortos estão conscientes. Então mostra Contra pra gente, 1, pastorzão. então tem alguma coisa errada com esse 1 aqui. E eu Sim. queria primeiro trabalhar nesse 1 aqui. Então diga. Antes da gente seguir, né? Tá. Para a gente não descartar esse aqui. O que está acontecendo são erros de tradução. A maneira como o tradutor escolheu as palavras para colocar aqui. Uhum. Porque ele está conflitando com os outros. Então não tem harmonia, não porque o texto diga isso. Eclesiastes é escrito em hebraico, né? Hebraico. Mas porque o tradutor aqui, ele não foi feliz na sua colocação. Então, vamos ver melhor essa questão, porque a palavra para memória aqui, a sua memória jaz no esquecimento, a palavra para memória é zequer. E zequer significa memorial. É mais ou menos quando você vai no cemitério e você vê ali uma lápide, né? E ali naquela lápide, você vê, olha, e você vê informações sobre aquela pessoa que partiu. Então, memorial aqui tem mais a ver com as pessoas que ficaram do que com quem partiu. Então, a sua memória já no esquecimento não é a memória de quem partiu, que ele perdeu a memória. Significa que a memória de quem ficou não lembra mais de quem partiu. É isso que o texto está querendo dizer. Não é que quem partiu ficou sem memória, teve um apagão. Mas quem ficou não se lembra de quem partiu. Com o passar do tempo, as pessoas vão se esquecer dele. É verdade. Você sabe quem morou em frente ao Coliseu no século II, as pessoas que moraram? Não. Não, ninguém sabe. A memória dessas pessoas já no esquecimento. E é isso que esse texto está querendo dizer. Quando a gente vai aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Então o texto, na verdade, ele fala sobre os que estão vivos ainda no corpo e não os que adormeceram. Sim, na verdade, aqui é um contraponto que ele está fazendo, dando vantagem a quem está vivo. É mais vantajoso estar vivo do que estar morto. Então, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque a vantagem de se estar vivo é muito grande. Por exemplo, se eu for pegar aqui o texto da NVI, Eclesiastes 9, na NVI, olha só como fica. Ele diz, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa. Nada sabe no tocante ao que acontece na terra. Não significa que eles estão sem memória. Não é? Mas eles não sabem o que está acontecendo aqui. Aí, em vez de falar, a sua memória jaz no esquecimento, conforme a versão que eu li aqui, diz assim, e já não se tem lembrança deles. Olha só, já fica diferente do que a sua memória jaz no esquecimento. Porque quando você lê assim, parece que quem partiu perdeu a memória. Mas nessa versão da NVI, ele coloca assim, e já não se tem lembrança deles, corroborando com a ideia do memorial. Então, quem está aqui não se lembra mais de quem partiu. Uma pergunta que eu vou te fazer, você sabe o nome do seu avô? O meu avô, por Qualquer parte de... avô, qualquer um avô. Sei.
sabe, né? Do seu bisavô. Não. O seu tá vendo? A memória já do esquecimento. É exatamente isso que esse texto aqui está tratando. E houve aqui uma questão de tradução mesmo, que não deixou claro para quem está lendo. Então, a gente vai agora mostrar que existem textos que mostram com clareza que os mortos estão conscientes. E é 5 contra 1, que é duvidoso. E que esse aqui eu já vi que é um problema de tradução. Sim. Então vamos lá para os textos que mostram a consciência dos mortos, já que você queria saber, né? Vamos ver Acho aqui. que todo mundo fica curioso, né? É um ponto importante que a gente deve lembrar também, é como nós vamos ser julgados se a gente perdeu a memória. É verdade. A gente Se eu vai não ser tenho julgado. memória, como é que eu vou ser julgado por algo que eu não sei? A gente vai ser julgado. Então, como que eu vou ser julgado se eu não tenho mais memória? Veja que não encaixa. Se nós fizermos as perguntas certas, certamente que a gente entende que tem alguma coisa errada com aquele texto que a gente leu, né? Mas vamos mostrar aqui os textos que mostram consciência plena dos mortos. Vamos ver aqui, ó. Lucas 16, 19. Ok? Sim. Vamos lá. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Acontecer, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Ele vai dizer, ora, no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu, ao longe, a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água na ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu atormentado. E além de tudo está posto entre mim e entre um abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sim. Esse é um texto que mostra a consciência plena dos mortos. Em primeiro lugar, eles se reconhecem. Mas esse daí não é uma parábola, pastor? Sim, muita gente diz que é uma parábola, mas agora eu vou trazer aqui 3 pontos importantes para descredenciar isso aqui como uma parábola, né? Em primeiro lugar, em uma parábola, Jesus não dava nomes. Ok? Sim. Não dava nomes, ele dizia assim, o reino dos céus é semelhante a, ou ele dizia, eu vou dizer a vocês uma parábola. Uhum. Nesse caso aqui, ele está dando nome, tem Abraão, tem Moisés, tem o Lázaro. Então, numa parábola, não se dá nomes, e aqui Jesus está dando nome. Outro ponto importante é que a forma como começa, não é? Numa parábola, Jesus dizia assim, eu vou dizer a vocês uma parábola. Ou ele dizia, o reino dos céus é semelhante a, e narrava a história. Nesse caso aqui, ele começa afirmando, ora havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. É como começa o livro de Jó. Ora, havia na terra de Ur dos Caldeus um homem cujo nome era Jó. Se isso aqui é uma parábola, o livro de Jó também deveria ser. Está vendo como a gente pega? O terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante, para descredenciar isso aqui como uma parábola, se Jesus, então, era um mestre, o maior de todos, você há de concordar comigo, e se os mortos não estão conscientes, segundo alguns afirmam, Jesus nunca iria contar uma história que iria comprometer a doutrina.
É verdade. Ele não ia contar uma parábola que mostra a completa consciência dos mortos. Ele não seria irresponsável, porque torna cada linha dessa história aqui sendo contada inverídica, se os mortos realmente não estão conscientes, se os mortos estão dormindo. É porque, independente de parábola ou não, todas as parábolas elas têm sentido, né? Sentido natural também. Natural também. Então, se Jesus ia ser irresponsável, se os mortos... Agora, o que comprova que isso aqui não é uma parábola, uma história de verdade, e que os mortos estão conscientes, é que foi Jesus quem contou. Como mestre que era, ele estava lançando os fundamentos de que os mortos estão conscientes. Negligenciar isso é loucura. Então, ele está me mostrando que o rico tinha lembrança. Ele reconheceu Abraão do outro lado, e Lázaro. Reconheceu Lázaro. Agora, é interessante que o texto diz, erguendo os olhos, viu ao longe Abraão. Um espírito tem olho? O texto também diz que ele fala assim, manda a Lázaro molhar a ponta do dedo na água. Quer dizer, o espírito tem dedo. Língua, né? E isso, para me refrescar a língua, o espírito tem língua. Outro ponto importante é que mesmo na vida após a morte, observe que ele continua tratando o mendigo como inferior. Porque ele não fala para Abraão trazer a água, ele manda o mendigo trazer. A divisão de classe está na cabeça dele ainda. Interessante. Então, quando ele fala que um espírito tem dedo, um espírito tem olho, um espírito tem mão, então a gente começa a ter aqui algumas coisas para pensar. Que a palavra morte significa separação. Então, quando alguém morre, espírito e alma saem do corpo. O espírito e a alma estão juntos. Nós só separamos para estudar, mas eles estão juntos, estão intimamente ligados. Não são a mesma coisa, mas estão juntos. Então, o corpo vai para o pó da terra, o corpo dorme. O espírito e a alma não, continua vivo, né? Então a gente percebe que quando a gente morre, o formato permanece, porque ele reconhece Abraão do outro lado. Me parece que carregamos a mesma imagem. Então o espírito tem uma forma, alguém pode perguntar. Sim, alguém depois pode perguntar, então, Deus é espírito, Deus tem uma forma? Sim. Sim, tem uma forma. O texto aqui de Números 12, 7 vai dizer, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, Deus tem boca. Claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. O texto diz, ele vê a forma do Senhor. Então, Deus tem uma forma, nós quando morremos, carregamos a mesma forma e a gente se reconhece do outro lado. Então, Amém. Diante desse texto, a gente começa a perceber que os mortos estão completamente conscientes. Ele lembra que tem pai, ele lembra que tem irmão, diz até o número. Tenho 5 irmãos. Sim. 5 irmãos. Então, os mortos estão conscientes, os mortos têm lembrança. Ok? Então eu vou encontrar meus familiares lá. Dependendo para onde você for. E para onde eles forem, né? Porque hoje quem morre com Jesus sobe para o paraíso. E quem morre sem Jesus desce para o Hades. Qual a diferença de inferno e Hades? Aí a gente vai ter que fazer outro podcast aqui. Porque a palavra Hades equivale à expressão Sheol no Antigo Testamento, para onde ia a parte imaterial. Não é? Sheol, você pode ver a expressão no Salmo 16, 10. Não deixarás a minha alma no Sheol, ou Seol, e não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, Sheol ali é o mundo dos mortos no Antigo Testamento, onde se acreditava que o justo e o ímpio ia para esse lugar. Se a pessoa era justa, ia para o Sheol. Se fosse ímpia, ia para onde? Para o Sheol também. Agora, havia uma divisão. Que é onde aparece Lázaro e o rico. E o rico. Então, o lugar de tormento e o lugar de consolo. O justo ia para o lugar de consolo. E o ímpio, para o lugar de tormento. E era dividido por um abismo. Como você viu aqui no texto, não dava para eles transitarem. E também não dava para eles retornarem, a menos que eles ressuscitassem dentre os mortos, né? Algumas pessoas tiveram o privilégio de voltar dentre os mortos, como o filho da viúva de Elias, né? Como o soldado que caiu na caveirinha de Eliseu e ressuscitou, como o Lázaro de Betânia e outros mais.
mas morreram novamente. Sim. Entende? Mas morreram novamente. Então, Sheol é esse lugar. Agora, tem uma palavra equivalente ao Sheol no Novo Testamento, já que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? Então, a palavra equivalente é a palavra Hades. E eu sei disso porque em Atos 2:27, Lucas vai citar o Salmo 16:10 e ele vai trocar as expressões. Não deixarás a minha alma no Hades e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aí ele está citando... O Salmo 16:10, e lá é Sheol, e aqui é Hades. Então, Lucas entendia que correspondia ao mesmo lugar. Entende? Aí, os tradutores traduzem como inferno, essa expressão. Beleza? Entendi. Tranquilo, né? Claro Pronto. que, como você disse, tem que fazer um outro podcast só para falar disso, Só para falar, né? das definições da palavra, porque tem muita bagunça e muita confusão. Tem Tártaro, tem Gêna, tem outros lugares para a gente tratar aqui que esse podcast ia demorar bastante. Mas superficialmente eu entendi. Você entendeu, né? Entendi. Pronto, olha aqui. Então, os mortos estão conscientes. Eu mostrei um texto Sim. contra aquele que é meio duvidoso. E esse tem muitos elementos, né? Mas não são só esses textos. Sim. Vou te mostrar outro aqui para fazer o 2-0, né? Mande lá. O 2-0. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu clicar aqui, porque... Porque como mestre, no outro podcast, você falou também sobre testemunhas, né? E aí a palavra sobre ter duas, Ou três, mais testemunhas. ou mais testemunhas. Então, ter mais de uma passagem que embase aquilo ali. Aquilo ali. Com duas já se estabelece uma doutrina, porque através da boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Então é preciso ter versículos. Mostrei o primeiro, vamos para o segundo, né? Vamos. É Apocalipse 6:9, diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esses aqui são aqueles que foram mortos durante a tribulação e eles aparecem no céu. E eles aparecem com lembrança plena, pedindo a Deus vingança, para que Deus cumpra a vingança com os seus algozes. Observe então que eles se lembram de quem os matou e pede que Deus possa vingá-los, e eles falam, mostrando consciência plena. 2-0, né, irmão? Amém. 2-0? Mas deixa eu abrir, eu quero abrir umas caixinhas. Abra. Eu sei que não vai dar para fechar, Abra. mas esses que morreram aí na tribulação, vai ser a igreja? Não, de forma nenhuma. A gente entende que a dispensação da igreja termina com o arrebatamento, né? A tribulação não é uma dispensação. É um intervalo entre uma era e outra. Entendeu? Então, ela não é uma dispensação. A igreja sai e esses aqui são os convertidos da tribulação. É diferente, né? A gente entender essa questão. Se você for procurar bem, você vai, na parte que fala da tribulação, não encontra a expressão igreja. Ela desaparece. Todos os textos que falam sobre a tribulação no Novo Testamento, Marcos 13, Lucas 21, Mateus 24, Apocalipse do 6 ao 18, a expressão igreja desaparece. Então a igreja ela não está dentro da tribulação. Não está dentro da tribulação. Os 7 anos de tribulação, 3 anos e meio, 3 anos e meio, ela não está por aqui. Não está. E se você quiser ficar por aqui, aí o problema é seu, né? O problema é seu. Né? Então haverá o arrebatamento para nós, né? E a gente sobe no arrebatamento. Esses são os convertidos da tribulação. Se alguém quiser saber, teremos aqui, se você mora em Macapá, teremos um culto aqui domingo, né? Amém, agora, verdade. Próximo domingo agora. Na verdade, esse podcast vai estar passando já depois do culto. Mas dá para ver aqui no canal. Dá para assistir aqui no canal. Procura aqui no canal. Nós estamos fazendo aqui um seminário de escatologia. Isso. E eu estou mostrando aqui algumas razões pelas quais a igreja não passa pela tribulação. Então você pode assistir o culto de quinta-feira. Que dia foi quinta-feira? Alguém sabe me dizer? Dia 30 ou foi dia 1º? Foi? Dia 2? Dia 1º. Então você pode procurar aqui o culto do dia 1º e assistir. E do dia 4. Que aí vai estar passando sobre o pastor Antônio Lira falando
sobre essa questão do Apocalipse. E no dia 4 vai ser mais específico sobre Não, o o assunto é o arrebatamento. mesmo, né? A gente está falando sobre arrebatamento versus tribulação, provando que a igreja não passa pela tribulação. Estou mostrando com esses vídeos a luta que o pós-tribulacionista vai ter, se quiser É a botar a luta. igreja na Lembrei tribulação. agora que você colocou nos slides lá, né? É. Como é que chama? A pessoa que luta? Fugilistas, dois fugilistas. Fugilista, que ele usa a palavra fugilista, né? Que é mais bonito que boxeador. Pronto, ele vai ver a luta que é para botar a igreja na tribulação. Se alguém quiser colocar a igreja na tribulação. Então, imperdível aí. Pois é. E essas olha que duas esse aulas. conteúdo tá gratuito na internet, cara. Você pode ser edificado ouvindo uma palavra abençoada e entendendo cada vez mais o plano e o propósito de Deus para a sua vida como igreja, tá? Então não perde, assiste lá, curte, comenta, compartilha também. Muitas pessoas têm medo de ouvir, quando ouve a palavra Apocalipse já fica com medo, né? Sim. Não entendo porquê, mas as pessoas têm medo. Nem lê o livro de Apocalipse porque fica com medo. Acho que ouve falar das bestas feras lá e fica aterrorizada, né? Então você busque esse conhecimento para não precisar passar por esse medo, porque na verdade a igreja ela não precisa temer o Apocalipse, não é isso, pastor? A igreja, na verdade, ela precisa estar tranquila que ela está em Cristo, né? Amém. E nós estamos protegidos por Ele. Entendemos que Ele jamais iria mutilar o seu próprio corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Imagina aí, Interessante Cristo que você mutilando falou. o seu corpo. Interessante isso agora, essa visão do corpo de Cristo sendo mutilado. Mutilado por Ele mesmo. Realmente. Já pensou que coisa? Imagina aí, meu Já tinha irmão. pensado nisso, pastor? Essas coisas só saem no podcast alto nível como esse aqui. Realmente, ó, o primeiro podcast que a gente fez sobre o mestre, né? Eu fiquei pensando em João Batista. Então agora nesse outro aqui é a mutilação do corpo de Cristo. Por ele mesmo. Por ele mesmo, ele se automutilando. Se ele que envia a tribulação, misericórdia, né, irmão? Então fica impensável isso aí. Então 2-0, né? 2 textos aí provando a consciência dos mortos. Vamos para o terceiro? Vamos lá. Vamos para o terceiro para ver se a gente continua esse assunto aqui. Então, o outro texto é 2 Coríntios 5:8. Paulo dizendo assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Veja que ele não diz, eu vou deixar o corpo para dormir. Ele está falando, vai habitar com o Senhor. Em algumas traduções diz, estar presente com o Senhor. Então, ele tem a consciência plena da presença do próprio Cristo. Isso mostra que os mortos estão conscientes. 3-0, né? 3-1, né? Aquele é duvidoso, mas mesmo assim a gente achou solução para ele. Vamos aqui para o 4, né? Filipenses 1:23. Diz assim, ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo não disse que desejava partir para dormir, até porque ele não teria tanta animação se ele fosse ter o sono da alma, né? E Jesus disse que ele ia para preparar morada, né? Então Jesus não ia ir dormir lá na glória. Atar uma rede e ficar se balançando. Com certeza, a gente tem aqui a certeza, né, de que os mortos estão conscientes. Então é o 4º texto, Paulo dizendo que tinha o desejo de partir e estar com Cristo. Na minha cabeça. Diga. A pessoa que morreu agora em Cristo, ela já encontra com Cristo na glória? Sim. Paulo acabou de dizer, deseja estar presente com Cristo, o que para mim é incomparavelmente melhor. Veja que ele fala sobre essa questão de estar com Jesus. Então não é só na volta de Cristo, no arrebatamento da igreja que vão se encontrar. Aqueles que já partiram já encontraram com ele. Espírito e alma, Espírito e alma estão com o Senhor. Tanto é que quando Estevão morre, ele vê o céu aberto e Jesus em pé à direita de Deus, e ali demonstrando que ele estava pronto para receber o primeiro mártir, né? E o próprio Estevão, olhando para Jesus, disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, mostrando que quem morre sobe direto para o paraíso. Entendeu? Amém. É por isso que existe uma questão muito interessante com tocante ao Hades, né?
edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, porque até então, antes de Jesus vir, todos que morriam tinham que descer. Os crentes da antiga aliança iam para o lugar de consolo, aguardar uma redenção definitiva. Não é? Após a morte e ressurreição de Jesus, Jesus esteve lá, não é? E levou esses crentes da antiga aliança para o paraíso. Interessante isso, né? Aí agora, quem morre com Jesus sobe direto para o paraíso. Aquele lugar de consolo terminou. Quem morre sem Jesus desce para o Hades. E quem morre com Jesus sobe direto para o paraíso. Aí ele disse assim: edificaria a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Significa que o Hades não puxa mais nenhum crente para baixo. Crente que morre sobe direto para o paraíso. Então isso fica claro através dessa linha de pensamento que eu trouxe. Agora, o quinto texto que mostra que os mortos estão conscientes, para a gente terminar, né, essa questão, esse aqui deveria marcar 2 gols, né? Devia ser gol de bicicleta, porque 1 de Pedro 3,18 vai mostrar o seguinte: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Veja aqui que ele pregou aos espíritos em prisão, ele estava consciente, pregando, e ele também, quem estava ouvindo ele, estava consciente. Ou ele estava pregando para ninguém? Não, ele tem que pregar para alguém, né? Senão então, ia ser uma história de carochinha aí. E esses espíritos em prisão que ele pregou aqui, os crentes da antiga aliança que estavam aguardando uma redenção definitiva, porque o sangue de animais não tirava pecado, só cobria. Então os crentes da antiga aliança também tiveram que crer nele lá no... Na verdade, eles tiveram a fé em Cristo foi creditada, porque a promessa do Messias é desde Gênesis 3, é antiga. Então os crentes da antiga aliança criam que um dia o Messias viria. Agora, seus espíritos estavam ainda precisando de um aperfeiçoamento melhor, porque o sangue de animais não cobria, não tirava pecado, só cobria. Então seus espíritos não podiam estar com Deus, por causa da impureza que ainda havia. Então eles tiveram que aguardar nesse lugar de consolo que era lá no Hades ou no Sheol. E aí... Acordados, muito bem acordados. Aí, o que acontece? Após a morte e ressurreição de Jesus, então, Jesus desce lá para pregar para eles. Agora, essa pregação aqui não é uma pregação para arrependimento, é uma pregação em tom informativo. A palavra pregar aqui no grego é a palavra querussos, que significa você informar de maneira formal algo que foi realizado. Então ele falou o seguinte para eles: olha, vocês que esperavam uma redenção definitiva e permanente, acabou de chegar, morri por vocês, meu sangue purifica vocês, e agora chegou a hora de levar vocês daqui. E eles então são levados para o paraíso. Veja que Hebreus 11 diz que os crentes da antiga aliança aguardavam a pátria celestial, e isso se cumpriu quando Jesus os levou para lá. O texto que mostra esse esvaziamento do lugar de consolo é Efésios 4:8. Diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, né? Ora, que quer dizer que ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, ele esvazia o lugar de consolo e leva os crentes da antiga aliança para o paraíso. Interessante, né? Aí termina-se então essa questão, 5 textos mostrando consciência plena dos mortos contra um duvidoso que já foi explicado. Então, na verdade, o que a gente consegue entender é que os mortos estão com consciência plena. Amém. Glória a Deus. Então, estamos entendendo aqui que os mortos, eles não estão simplesmente dormindo no tocante ao espírito e à alma. O corpo está adormecido, mas o espírito e a alma estão conscientes. E nós vimos aqui as passagens. Se você ainda tem dúvida, você pode estar entrando em contato com o pastor Antônio Lira. Você pode estar assistindo novamente esse podcast e ouvindo novamente, e pegando a sua Bíblia e lendo ela junto com ele.
para poder estar trazendo esse entendimento para dentro do seu coração. Mas se tiver dúvida, como é o contato, pastor? Então, é 84999001873. 84999001873. Amém. Pensei que o pastorzão ia passar o site, né? Ele já passa o contato dele mesmo. Direto, então, fica ligado que ele já passou o número de telefone que você pode tirar sua dúvida direto com ele. Sim, quiser no site pastorantonolira.com.br. Lá Amém. você vai encontrar um monte de artigos, né? Amém. Também vídeos, áudios, textos, livros para você baixar. São 6 livros, né, que você escreveu, que você disse? Tem mais. Tem mais de 6. Mais. Na área da escatologia foram 6, né? 6 na área da escatologia. E esses livros, eles estão disponíveis lá no Estão disponíveis site? em PDF. Oh, glória a Deus. Então você pode estar entrando em contato. E aí curte, comenta, compartilha esse vídeo aqui. Envia para o seu amigo, para aquela pessoa que tem medo ainda de escatologia. Tem gente que tem medo de morrer, sabia? Então às vezes ela pode estar com medo de morrer porque pensa que não vai ver o nada. Ou porque tem medo para onde vai. Então é melhor ela se alicerçar naquilo que a palavra nos ensina, para que nós venhamos ter essa confiança de que os céus vão abrir, como aconteceu com Estevão, e o Senhor está nos esperando. Aguardo você no próximo episódio. Glória a Deus, bom demais.